Olá para você que está em casa, o Vida Saudável tá no ar. Por aqui a gente segue bem direitinho as regras de distanciamento social e, portanto, nossas entrevistas seguem sendo feitas de maneira virtual. O programa de hoje a gente vai falar sobre amamentação, esse momento tão lindo na vida das mulheres, mas que é cercado de mitos e parece que todo mundo tem uma dica, né, tem um palpite para dar para a mamãe que está amamentando. Você vai conhecer a história de Elisa Elce, ela que é jornalista, é a mãe do Miguel e desde sempre aplicou a demanda livre, a livre demanda, né, na amamentação do filho. Isso criou um vínculo afetivo sem precedentes aí na vida da mamãe Elisa e do filhote Miguel. Vai também acompanhar uma entrevista com Mônica Galvão, nutricionista, e também tem a participação de Nicole Passos, ela que é doula, é naturaterapeuta e vai dar dicas, né, sobre pega, sobre posição do bebê na hora da amamentação. Tudo isso no nosso Vida Saudável de hoje, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Bom, vamos acompanhar então a história de Elisa, ela que é a mãe do Miguel, que já tá aí com 4 anos e meio, mas olha, continua amamentando e ela tá certíssima, viu? O aleitamento materno é fundamental para a criança garantir os anticorpos, melhorar a imunidade, melhorar a saúde, enfim, disso a gente já sabe. Só que existe agora, né, os estudos aí estão mostrando que quanto mais a gente der de mamar, quanto mais a mamãe ficar pertinho ali do seu filho, dando de mamar, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. E vai explicar isso direitinho para a gente, Elisa Elce, jornalista, fotógrafa, e a mãezona do Miguel, que hoje está com 4 anos e 6 meses, e é aquela história da demanda livre demanda, né, Elisa? Ele com 4 anos e 6 meses e você continua amamentando ele. Como é que foi esse processo, né, de estudar e se também colocar, estar disposta, né, até essa idade da criança, você continuar amamentando? É muito comum durante a gravidez as mulheres se preocuparem com várias outras coisas que não a amamentação, né? A gente se preocupa com o peso, se preocupa se o bebê tá bem e realmente se preocupa muito com o parto, né? Com a hora do parto, como vai ser o parto, se vai ser normal, se não vai ser e tal. E realmente a amamentação é uma das áreas que fica um pouco de lado e que a gente só vai perceber a importância muitas vezes dela quando tá vivendo essa situação, né? De precisar amamentar. Então, o meu caso, assim como várias outras mulheres, eu tive uma certa dificuldade no início, embora às vezes a gente... É muito comum a gente escutar que a amamentação é muito natural, né? Tipo, vai ser super normal, o bebê vai lá, pega, mama e tá tudo bem. Mas não é tão simples assim, né? Então, eu acho que o que é mais importante na amamentação é a informação. Então, eu tenho uma irmã mais velha, que ela é escritora e ela escreve sobre o tema. Ela está até para lançar os primeiros livros dela agora ainda esse ano. Um deles é até sobre os mitos na amamentação. Então, ela foi uma figura que me auxiliou muito nessa trajetória. E quando eu tive, assim, isso, no início, os primeiros problemas, eu tive muito machucado, né? Não sei se a pega, não sei até hoje o que aconteceu. Tava tudo bem, aí de uma hora para outra deu tudo errado. Eu comecei a sentir muita dor, tive um início de mastite. E basicamente, assim, os primeiros 4 meses de amamentação foram meses, assim, muito doloridos. Eu não amamentava sem sentir dor. Então, assim, foi muita informação e muita teimosia, muita persistência para continuar, né, nessa caminhada, junto com o Miguel, né, e junto com a minha família, porque você não consegue amamentar, assim, estando só, não é só uma decisão. Amamentar é neural, né, tipo, as crianças, elas mamam não é só para se alimentar, existe toda uma formação... Um vínculo, né, que se forma ali naquele momento. É um vínculo físico, é um vínculo emocional, é um vínculo afetivo. Então, o fato de Miguel mamar hoje não é porque ele precisa se alimentar. Acho que talvez o que ele menos faz nessa idade é se alimentar. E assim, hoje a gente já tem uma rotina muito mais frouxa em relação a isso. Ele mama normalmente só para dormir. E mesmo assim, se eu não tô em casa, ele dorme normal. Ele não é uma coisa que ele fica... Ai, sabe, não vou mamar hoje. Não é uma coisa que acho que ele condicionado, né? Então não vou dormir.
Exatamente. Eu já fiz algumas viagens, por exemplo, eu precisei fazer uma viagem de trabalho que eu fiquei 10 dias fora. E eu ficava naquela, nossa, ele agora vai desmamar, né? E não rolou. Foi no final do ano passado. E eu achei que ele fosse desmamar de novo no início desse ano, porque ele já estava pedindo menos e tal. E aí começou a pandemia e eu comecei a perceber que ele voltou a pedir muito para mamar, assim. Ele acordava pedindo, às vezes durante o dia acontecia uma coisa que ele se chateava, ele pedia de novo. E aí eu fiquei, gente, tá, o que tá rolando, né? Um retrocesso, alguma coisa assim. E aí eu percebi que fazia parte do processo, até mesmo desse, né, desse universo meio pandêmico que a gente tá vendo. Acho que sim, né? As crianças foram muito atingidas também com essa pandemia, né? E eu acho que deixou ele mais inseguro, talvez, né? E eu acho que além da insegurança, tem a questão também da comida, né? Eu acho que todo mundo teve uma relação mais forte com a comida nesse período, né? A gente come mais, a gente fica naquele tédio e acaba querendo, né, comer outras coisas, e eu acho que a amamentação também tem um pouco disso, né? Tem a questão do vínculo afetivo, mas tem também essa ligação com o alimento em si, porque o leite não deixa de ser alimento, né? O leite, ele nunca perde as características dele, da mulher. Porque às vezes, né, eu já escutei isso, assim, alguém vê Miguel mamando e fala, esse menino aí tá só de chamego, é só água, e não é. Tem várias pesquisas que mostram que as informações, né, as questões nutricionais do leite, elas permanecem inalteradas, assim, e chega a ser, inclusive, um leite mais rico, caloricamente falando, proteicamente falando, do que o leite da vaca, por exemplo. E a gente acha normal uma pessoa de 30 anos tomar um copo de leite para dormir, mas a gente não acha normal um bebê mamar para dormir. Então, eu tenho muitas perguntas ainda. Então, vai lá. Você falou sobre informação, né? Porque acho que talvez isso falte muito nas mulheres. Vem a questão estética da mulher, não quero amamentar porque é meu peito, não sei o quê, não sei o quê. Você, claro, não se importou com relação a isso, mas teve que estudar bastante para saber exatamente essa coisa do timing, né? E você optou por aquilo que eu falei no começo da entrevista sobre a tal da livre demanda, né? Queria que você explicasse como é que é isso, porque as avós da gente, as mães da gente, parece que tinha um reloginho, né? Não, é hora de dar mamar pro menino, é hora da... Não é assim mais que funciona. A livre demanda, ela tá baseada na vontade do bebê, não da mãe. Então, quando o bebê solicitar, a mãe deveria, né, assim, seria interessante se ela estivesse disponível para suprir aquela necessidade do bebê. E assim, quando a gente nasce, né, enfim, o ser humano nasce, ele nasce ainda em formação. Então, o nosso cérebro está formando, né, um bebê diferente de alguns outros animais, um bebê humano, ele é completamente, assim, ele não responde a nada. Não é que nem um bebê girafa que já nasce andando, entendeu? A gente demora muitos meses para poder reagir, né, ao meio ambiente, a gente começar, sei lá, a se comunicar de alguma forma. Então, a amamentação, para além dessa questão da alimentação, ela é também uma forma de comunicação, assim, né? O bebê está aprendendo ali a se comunicar com essa figura de apego que é a mãe, né? A primeira figura de apego do bebê é a mãe. Então, eu acho que as nossas mães e avós, elas estavam muito ligadas ao relógio, porque os próprios médicos também, acho que ao longo dos anos a questão do nascimento foi se tornando uma questão mais médica do que familiar, né? Antigamente as mulheres tinham filhos em casa, né? Com as avós, com as tias, com aquela comunidade, né, feminina. E ao longo dos anos, especialmente nos últimos, talvez, 100 anos, se tornou um acontecimento muito hospitalar. E aí vem a figura do médico homem, né? Vem a posição deitada para a mulher parir. Então vem toda uma bagagem assim, que na verdade não é legal para a mulher, né? E aí, ao longo dessas últimas décadas, talvez, está tentando se mudar um pouco isso, né? A forma de nascer, a forma de encarar um bebê não como uma criaturinha assim, né? Tipo, menos humana, digamos assim, mas ele é um ser humano. Então, tipo, se você vê um amigo seu chorando, qual é a sua reação? Ir lá, abraçar, né? Tipo, tentar confortar de alguma forma. E por que um bebê a gente tem que deixar chorando? Por que um bebê a gente tem que deixar chorando para dormir? Ou tá chorando de manha, sabe? Então, existe uma criação que ela é muito nociva para as crianças. Então, a gente tem que tratar os bebês e crianças como seres humanos completos, assim. Por mais que eles estejam ainda nessa evolução, digamos assim, nesse amadurecimento,
mas elas são pessoas que precisam desse afeto, que precisam desse cuidado. E as mães, elas precisam de apoio, elas não precisam de julgamento. Tá? Falar em julgamento, você, né, aí tem Miguel com 4 anos, vai mostrar aí umas fotos dele pro pessoal de casa. Mas assim, você se sente observada, julgada no momento em que você dá de mamar, não sei agora, porque ele só mama de noite antes de dormir. Mas antes, né, sei lá, 1 ano, 2 anos atrás, ele já grande, né, não era mais uma criança de colo, mas você dando de mamar. As pessoas olhavam estranho, você sentia esse julgamento? Sim, e não é só comigo, acho que todas as mães passaram por isso. E eu me lembro, assim, nitidamente de uma vez que eu estava no aniversário de uma amiga minha de infância, e a gente conhece a família, assim, eu conheço a família e tal, as tias, todo mundo, era um aniversário bem familiar, assim, tava a família dela inteira lá. E Miguel, nessa época, tinha 1 ano... Acho que ele estava para fazer 2 anos. Ele tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Já era uma criança que falava. Miguel falou muito cedo, então ele sempre se comunicou muito. E essa era sempre uma conexão que as pessoas faziam. Esse menino já fala, esse menino já anda, já tá mamando. E eu lembro que eu tava com uma blusa assim, tipo essa. E aí eu abaixei a blusa para amamentar. E na hora que eu fiz isso, uma das tias dessa minha amiga falou: nossa, por que essa menina não se cobre? Ela sabia quem eu era, ela me conhecia. E eu vi ela falando com uma outra pessoa, assim, dizendo isso, né? Essa criança já tá grande, não sei o quê. E, assim, até hoje é um pouco, né? É muito comum as pessoas julgarem, é muito comum as pessoas, né, terem sempre uma dica, um palpite, um negócio assim. Elas sempre sabem mais do que a mãe. A mãe parece que é um ser, assim, que não tem inteligência, né? E principalmente homens vêm, às vezes, com esses comentários. Dando pitaco. Aí que me dá mais raiva ainda. Porque, assim, as mulheres eu até entendo, porque existe uma cultura que é muito opressora com a gente, com a mulher que é mãe, né? Com a mulher que tem esse corpo que é um corpo mãe, né? Uhum. Que é um corpo que amamenta, que é um corpo que pariu, enfim. Mas os homens, sabe? Não tenho o que dizer. Eles não sabem nada, assim, claro, se a pessoa for estudar e tal, ela vai, né? Mas é diferente, eles não têm a vivência. Exatamente, eles não têm o empirismo do troço. Assim. Não sai daí que o Vida Saudável volta daqui a pouquinho. Até já. Mônica Galvão, ela é nutricionista e agora ela vai falar sobre a importância da amamentação desde os primeiros momentos de vida do bebê. Um dos momentos mais importantes para a vida da mulher é o momento da amamentação. Além de gerar benefícios, claro, aí para o bebê, a mulher também ganha muito nesse processo da amamentação. Não é só a criança, não. Quem vai falar mais sobre esse assunto e muito mais está aqui Mônica Galvão, nutricionista. Tudo bom com você, Mônica? Realmente, a amamentação, ela não traz os benefícios só para o bebê, não. Para a mãe também são vários benefícios, né? Estudos demonstram que diminui a incidência de câncer de mama nas mulheres que amamentam, melhora o índice de hipertensão arterial, né? E melhora também o condicionamento físico da mulher, o gasto calórico, né? Eu digo sempre às minhas pacientes que o momento para você emagrecer pós-parto é você amamentando. Porque o corpo ele está pegando tudo e está jogando na amamentação. Então, muitas vezes, as mulheres perdem bastante peso durante a amamentação. Vamos falar sobre a composição, né? E todas essas características bem próprias do leite materno. O leite materno, ele é considerado, né, o alimento mais rico, né, para o bebê. Então, ele tem todas as vitaminas, né, do complexo de A a Z. Ele contém a água apropriada para o bebê, ele tem sais minerais, ele tem proteína, então ele é completo, porque você sabe que nós precisamos de tudo, né? Nós precisamos do carboidrato, da proteína, das vitaminas, dos minerais. Então, ele é um alimento que contém tudo, inclusive a água, né? E durante a amamentação, a gente diz para as mães que não precisa nem oferecer água, pelo menos até os 4 meses, até a primeira introdução alimentar. O leite, ele não tem prazo de validade, né? Tipo,
já passou aqui 2 anos, o negócio não está mais funcionando, não tem nutrientes, é só bobagem aí. Na verdade, ele é exclusivo até os 6 meses, porque até os 6 meses o bebê, ele consegue, mas na medida que a criança vai crescendo, ela precisa ter outros nutrientes, né? Só o leite materno não vai segurar esse aporte calórico. Você pense numa criança que brinca, que corre, que anda, que mexe nas coisas, que está ali naquele, que vai para a escola só amamentando, né? Então, a gente diz que até os 6 meses, quando o bebê começa na introdução, isso é válido. Após isso, vai ficar critério a critério, né? Critério da mãe, critério até do próprio bebê, das condições em que elas se encontram. Que a gente vê muitas mães, elas sofrem muito essa pressão da amamentação. Que isso é uma coisa muito complicada, né? Todo mundo tem uma receita de bolo para dar para quem tem bebê, né? Como troca a fralda, como troca o banho, como coloca no colo. E esquecem que a mãe nasce junto com o bebê, né? Muitas mães, elas dizem assim, na minha primeira gestação eu não consegui amamentar, mas nessa segunda eu quero amamentar. Né? E conseguem, por quê? Porque elas não têm mais aquela pressão, aquele medo, aquela angústia, por que isso, por que aquilo, então se soltam mais. Eu queria então, Mônica, que você deixasse o seu contato, se você tem rede social, para a mamãe que está acompanhando esse programa agora, de repente está passando por algum tipo, né, de situação como foi descrita aqui, entrar em contato com você, né? Para de repente começar aí esse processo da amamentação, né? Um momento tão lindo na vida das mães. O que eu quero deixar para as mães é que a melhor forma de você produzir leite é você dando de mamar para o seu bebê. É você oferecendo a sua mama. É você tendo tranquilidade. É você aprendendo que não é o mundo e você. É o seu bebê e você. Você que tem que encontrar a posição que fique confortável para os dois. Você que tem que encontrar essa ligação, porque essa ligação ela vem da barriga, né? E nada de horário. Dê o peito a hora que o bebê quiser. A demanda ela tem que ser livre. O bebê ele estava sendo amamentado, ele estava dentro da barriga da mãe através do cordão umbilical. Quando ele sai, é o peito que vai nutrir. Então, a gente já nasce com esse dom. A gente só precisa aprimorar ele e entender, né? Que alguns vão ter menos dificuldade, outros vão ter mais. Nós estamos aqui como profissional, nutricionista, psicólogo, a ginecologista, o pediatra, né? Para ajudar e não para atrapalhar, né? A gente dá as dicas, né? E eu trabalho na clínica M-Nutri, né? Que fica aqui próximo em Petrópolis, próximo à Praça Cívica. E as redes sociais é @clínica M-Nutri, certo? E eu espero que tenha ajudado a todos, né? E colocando que, mesmo aquelas que não conseguem amamentar, elas não vão deixar de ser mãe por isso. Não sai daí que o Vida Saudável volta daqui a pouquinho. Até já! Olha, dica, pitaco, palpite a respeito de amamentação, parece que até homem tem dado aí, viu? Mas é o seguinte, quem sabe mesmo desse assunto é Nicole Passos, ela que é doula, é naturoterapeuta e aproveita também para falar sobre algumas dúvidas que as mamães têm tido, especialmente nesse momento de pandemia, né, de enfrentamento da Covid-19. O mês de agosto acabou de passar, mas ainda é tempo da gente falar sobre a importância do aleitamento materno. E sobre isso eu converso agora com Nicole Passos, minha amiga, terapeuta, doula. Enfim, tá tudo bem aí com você, Nicole? Tudo bem, Luísa. É sempre um prazer conversar com você. Que coisa boa. Vamos começar falando então, né, sobre todos esses mitos que existem aí, né, ao redor da questão da amamentação. Parece que quando o bebê nasce junto à mãe, mas é a obrigação da mãe, parece que já saber lidar com aquela criança no peito. É bem complicado esse processo, né, Nicole, da amamentação.
Não é tão natural quanto as pessoas pensam. Na verdade, se cria muito romantismo em torno da amamentação, em torno da maternidade no geral, mas especificamente no tema amamentação, muitas vezes se cria a ideia de que o bebê vai nascer e é apenas colocar no peito e vai dar tudo certo, quando na verdade exige uma série de adaptações, tanto por parte da criança quanto por parte da mãe. E aí todas essas adaptações, sejam elas físicas, emocionais, a rotina diária, toda a rotina familiar, na verdade, precisa ser modificada, tudo isso vai requerer um apoio específico também. Então, muitas vezes a mulher, durante a gestação, acaba se preocupando bastante com relação ao parto, com relação à chegada do bebê, e se surpreende ao perceber que é na amamentação que está um desafio maior. O que a gente vê muito, né, são aquelas mães, né, que de repente tem algum tipo de problema, seja a mama invertida, a pegada do bebê, aí vem a pressão. Aí acho que aí dificulta ainda mais a produção do leite, né? Sim, na verdade existem alguns desafios que são encarados durante a amamentação. Eu acho que o primeiro deles é a mulher conseguir ter autoconfiança. A questão da autoconfiança é muito forte e deixa uma lacuna, na verdade, muito grande, porque muitas pessoas chegam, às vezes, com a intenção de ajudar, oferecendo suporte, mas da maneira que não é tão adequada, dando uma opinião, oferecendo enfim, sempre o seu ponto de vista em relação àquela situação. E a mulher que já está fragilizada por conta das tentativas ali que não estão dando tão certo assim, acaba se fragilizando ainda mais e achando que não é capaz. Quando, na verdade, todo o processo de amamentação, o nome já diz, é um processo, então ele precisa ser construído ao longo dos dias, desde o nascimento da criança, até que realmente a amamentação se consolide, que vai levar semanas ou às vezes até meses. E aí todo esse processo pode ser apoiado pela família. E a melhor maneira de apoiar essa mulher que está tentando ter sucesso na amamentação, está tentando ensinar o bebê, que esse é um ponto também. O bebê não nasce sabendo. Quando estava ali no útero, o bebê tinha toda a sua alimentação no momento adequado, não precisava da sucção para isso. E aí nos primeiros dias, primeiras semanas, às vezes os primeiros meses, são todos de adaptação dessa sucção, dessa relação que vai se estabelecer, do ritmo de produção também desse leite. Então, quem está em volta tem um papel fundamental de encorajar essa mulher. Em vez de oferecer uma opinião, dar um pitaco, como se diz, né? Dar sempre aquelas cutucadas na mãe que já está fragilizada, pode chegar e oferecer uma água, um suco, um alimento quentinho, gostoso, que vai nutrir essa mulher, porque a nutrição também é super importante. Oferecer um carinho, um aconchego, colocar uma almofadinha para deixar ela numa postura mais confortável. Esses pequenos gestos, parece que não, parece uma bobagem, mas os pequenos gestos vão fazer com que essa mulher fique mais tranquila. Quem está amamentando sente esse carinho, vai relaxando e vai tendo mais encorajamento também para conseguir. E, claro, as palavras de apoio sempre. Nicole, eu posso afirmar que toda mulher é capaz de amamentar? A pergunta é essa, né? Porque existe algum problema que realmente não dá para contornar e a mulher tem que aceitar que vai fazer uso das fórmulas? Sim. A maioria dos problemas da amamentação decorre exatamente de um problema de posicionamento do bebê, da forma como posiciona o bebê no colo, da forma como o bebê vai fazer a pega nessa mama. E em alguns pontos, em alguns casos, também se deve considerar se a mulher passou por cirurgia das mamas. No caso das cirurgias redutoras, por exemplo, pode ser que a mãe realmente apresente uma diminuição da produção ou às vezes até uma incapacidade de amamentar. A gente está passando por essa pandemia da Covid-19 e muitas mamães viraram mamães, né, nesse cenário aí que a gente está vendo. E aí fica a dúvida, amamentar ou não amamentar? Esse vírus ele pode ser passado, né, pelo leite materno para a criança? Veja, Luísa, por tudo que nós já conversamos até agora, já fica bem claro a importância do aleitamento materno. Realmente, o leite materno faz uma diferença enorme no sistema imunológico, digestivo
e no desenvolvimento nervoso do bebê. Então, é fundamental priorizar a amamentação. Pelos estudos que a gente tem até o momento, não tem indicativos de que o vírus passaria pelo leite materno. É claro que a cada semana são feitas uma série de descobertas, né, sobre toda essa situação que é muito nova para os cientistas, inclusive. Mas até o momento a indicação que se tem é que se mantenha a amamentação ainda que a mãe seja positiva para Covid. O que vai precisar ser reforçado é a questão dos hábitos de higiene, principalmente a lavagem das mãos, o uso de máscara e, de preferência, no momento da amamentação, ter um certo cuidado para fazer um posicionamento que seria mais adequado para manter uma distância do rosto da mãe para a criança, que seria posicionar o bebê na posição invertida, evitar de falar, tossir ou mesmo espirrar sobre a criança, ainda que com máscara, porque a gente sabe que isso pode aumentar a chance de contágio, e a diminuição de contato no sentido de que a mãe pode amamentar, mas os outros cuidados, de preferência, devem ser feitos por um acompanhante para evitar essa proximidade tão grande. São medidas para tentar minimizar o risco de contágio, mas ainda assim priorizar a amamentação. E é claro, lembrando que essa mãe deve amamentar se ela estiver bem, se ela estiver em boas condições de saúde, não estiver apresentando falta de ar, por exemplo. Se por algum motivo a mãe não se sente apta a amamentar, ainda que seja indicado, ela ainda assim pode tirar o leite com a bombinha, que pode ser oferecido para essa criança na forma de no copinho ou mesmo na colher, pelo acompanhante que vai estar nos cuidados. Queria que você deixasse aí os seus contatos, sua rede social, para o pessoal poder entrar em contato com você, Nicole. Quem quiser entrar em contato comigo e saber um pouco mais sobre as atividades que eu desempenho, pode entrar no anaturoterapeuta.com ou ainda no meu Instagram, anaturoterapeuta. Lá vai ter o meu telefone, e-mail, todos os contatos. Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembre-se, a pandemia não acabou e se puder, então, fique em casa.